Oi, sejam bem-vindos ao Palavra de Encorajamento. Trago todo mês um Salmos e esse mês eu vou meditar junto com vocês o Salmo 126. Já chegamos em dezembro. Eu não sei se o seu ano foi um ano tranquilo ou se o seu 2025 foi um ano mais difícil, mas você chegou até aqui. E isso é um motivo de grande alegria, de grande gratidão. E você venceu mais um ano. O Senhor te sustentou, o Senhor nos sustentou e temos muito para agradecer. E temos esperança que 2026 veremos e colheremos milagres. Porque aqueles que semeiam, plantam fidelidade a Deus, certamente colherão a bondade e a misericórdia do Senhor. Independente se somos fiéis ou não, Deus ele é fiel, ele permanece, ele sempre será fiel. Por isso que podemos confiar e nos alegrar na natureza de Deus. E ele sempre é bom, ele é bondoso. E eu quero ler para vocês o Salmos 126. A gente vai falar um pouco sobre ele. O Senhor colocou ele no meu coração para eu falar para vocês essa palavra desse mês. Salmo 126, que diz assim: Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo. Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. E aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Um salmo que fala sobre o passado, o presente e o futuro. Começa falando sobre algo triste, algo que o povo de Israel estava passando no cativeiro. E você for estudar esses salmos, você vai ver o quanto ele tem tantas direções, tantos ensinamentos e para nossa vida. E ele é um salmo que é curto, mas ele contém tantos ensinamentos, tantas revelações. Quando a gente se aprofunda, tem momentos na nossa vida e a gente passa por dores, por perdas, por sofrimentos profundos que não tem explicação e que a gente, às vezes, a gente pode até colocar Deus como se Deus tivesse alguma coisa a ver com esse sofrimento. A gente pode até pensar isso. E isso faz com que a gente tenha uma compreensão diferente de quem Deus é. Deus, ele é bondoso. Deus, ele tem o melhor para nós. E os sofrimentos que nos acontecem durante a nossa vida não tem nenhuma ligação com Deus. Algumas coisas que a gente passa vão ser inevitáveis na nossa vida, outras são permissões de Deus. Mas saiba que se sua vida está guardada, se sua vida está nas mãos de Deus, você estará seguro. Assim como José, assim como Ruth, Davi, que a gente vê na Bíblia, na Bíblia, que passou por vários sofrimentos, passaram por perdas, passaram por perseguições, traições, injustiças, assim como foi com José.
A gente pode até passar por isso e provavelmente iremos passar. Mas se a gente nos manter firmes, confiando no Senhor, temendo a Ele, a gente colherá algo, colheremos a sua fidelidade, colheremos a sua justiça e a sua bondade. Há momentos na nossa vida que talvez a gente não tenha explicações do porquê que acontece coisas na nossa vida, coisas ruins, coisas injustiças. Mesmo nesse mundo, às vezes é injusto, é difícil. A gente possui um Deus que é justo, que é bondoso, que está atento à minha e à sua dor, que está atento aos nossos dias, e nada pode, nenhum mal pode nos destruir, nenhum mal poderá tragar a nossa vida se Deus não permitir. A gente vê um Deus que protege os seus. Se você colocou a sua vida diante de Deus, entregou a sua vida para viver a vontade de Deus, saiba que você está seguro. Deus, Ele derramará o seu favor sobre a sua vida. À medida que você se entregar, à medida que você for fiel, permanecer fiel a Ele, fiel à sua palavra, você colherá, você verá a sua bondade. Eu amo a história de José. A história de José sempre fala comigo. José, ele sofreu muito. Ele sofreu a traição dos seus irmãos. Foi vendido para o Egito. Lá, quando ele estava, parecia que as coisas estavam começando a entrar no eixo, a ele ali começar a se acostumar com o lugar e a crescer. Ele sofre uma injustiça por parte da mulher do seu senhor de Potifar, da casa que ele trabalhava, e ele vai para a prisão, onde a sua vida fica fica mais difícil. Ele passa por esse momento. Isso me faz perceber que ele não deixou em nenhum momento de confiar e de ser obediente e fiel a Deus. O temor a Deus guardou o seu coração, guardou a sua vida. E quando a gente tem esse temor a Deus, mesmo nas situações difíceis que passamos na nossa vida, esse temor nos manterá seguros. A gente alcançará o olhar de Deus, o favor de Deus sobre a nossa vida. E é isso que eu falo para vocês, que mesmo a gente passou por um ano talvez difícil, mas Deus, Ele nos sustentou. Quando a gente olha para trás e vê que diante de cada luta, de cada momento difícil, o Senhor esteve nos sustentando, o Senhor, a sua mão esteve conosco. Ele não nos deixou sozinhos. Por isso, temos muitos motivos para adorá-lo, para agradecê-lo. Olhando para o Salmo 126, a gente percebe que o passado, a gente não pode ficar preso no passado. A gente não pode ficar preso na dor, nas injustiças que nos alcançaram. Não. Nós devemos olhar para Deus. Olhar somente para Ele. Quando a gente olha para Deus, vai ser dificilmente a gente se perder, a gente sair daquilo que Deus tem para nós. A sua dor, o seu sofrimento, Deus, Ele se importa. Saiba que Deus, Ele se importa, Ele não se esqueceu, Ele não menosprezou ou desprezou a tua dor, não, Ele se lembra. Deus, Ele sabe que
toda a sua fidelidade, todo esse seu compromisso, toda a tua entrega nesse momento de que você passou, você não desistiu, mas você perseverou. Nesse momento mais difícil da sua vida, você não deixou Deus. Você não o abandonou, não. Você permaneceu firme, fiel. E Deus se mantém ao seu lado até hoje. Você que não deixou que essa dor, que esse momento difícil roubasse o melhor de Deus para você. Todo esse momento que você passou, isso foi uma prova para o teu coração de que você ama o Senhor acima de qualquer coisa. Que nada nesse mundo pode te separar desse amor de Deus. Você venceu esse ano dizendo: Senhor, não importa o que me fizeram, não importa o que eu passei, mesmo que você sentiu, e tudo bem. A gente é humano, a gente pode sentir, deve sentir. E Deus, ele sentiu a tua dor, ele viu a tua dor. Mas você, mesmo diante da dor, você continuou, você perseverou, você continuou adorando a Deus, dizendo que ele era o teu Deus. E Deus viu isso. E Deus, ele se alegrou e se agradou dessa sua atitude. Saiba que Deus, o Senhor, ele fará você ver uma colheita milagrosa, uma colheita gloriosa, que só Deus pode te dar. Toda a sua fidelidade a Deus, toda essa sua obediência e entrega ao Senhor, mesmo diante das dificuldades, das perseguições, das injustiças, te levaram a ser mais forte e a ser mais fiel a Deus. Te fez se aproximar mais do Senhor, te fez vê-lo como a amá-lo mais, a adorá-lo mais, te fez um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro adorador de Deus, diante da sua perseverança, diante da sua fidelidade a Deus, durante todo essa sua jornada com Deus, e principalmente esse ano de 2025, que agora está finalizando, você pode se alegrar e celebrar junto com o Senhor que você venceu, que você chegou até aqui e que a partir de agora você verá algo maravilhoso acontecer na sua vida. Você verá uma colheita, assim como fala no Salmo 126, que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Ele está dizendo, é certo, você passou por tudo isso, por todas essas provações, por todo um caminho difícil, um caminho árduo, mas com toda certeza você voltará trazendo uma colheita de alegria, vendo as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, você vendo a bondade do Senhor alcançando você, a sua família, os seus, a sua casa, pois você se colocou, se posicionou nesse lugar de obediência e fidelidade a Deus. Que você possa, a partir de agora, terminando esse ano, refletir sobre a sua vida com Deus. Olhar e ver que vale a pena viver para Deus. Mesmo diante das aflições, das tribulações, que é maravilhoso viver com Deus. Com Ele, tendo Ele ao nosso lado, é muito melhor, é muito mais seguro, mais vantagens em relação a quem está sozinho,
a que está por sua própria conta em risco. Você mesmo vivendo tantas coisas, você tem Deus. Que você possa renovar sua aliança com o Senhor, de que você o servirá, que você estará junto com Ele todos os dias da sua vida. E que você possa ter um 2026 de muitas alegrias. Se seu 2025 foi difícil, ele já está com uma notícia boa, ele já está ficando para trás, ele já está se findando, já terminando. E um 2026, um novo ano cheio de esperança, de expectativas do que Deus já liberou para nós. Que possamos nos alegrar, abrir o nosso coração para tudo o que o Senhor tem reservado para nós, para esse novo ano. Obrigada a você que acompanha o Palavra de Encorajamento. Envie esse vídeo para alguma pessoa que você lembrou. Não se esquece de meditar nesse Salmo 126, que traz tantos tesouros para a nossa vida, tantas coisas boas para a gente aprender com ele. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Até 2026.